Brasil das Gerais está de volta e nosso bate-papo hoje é sobre as plantas medicinais. Você que quer aprender mais um pouco sobre esse assunto, fique atento à nossa conversa, porque muitas vezes a gente encontra essas plantas nos nossos quintais. E para falar sobre isso, ao meu lado hoje a gente está aqui com a Isabel Cupertino, que é raizeira, com o seu Paulino, que é raizeiro também, e com a farmacêutica professora da UFMG, Raquel Castilho. Então, gente, essa pergunta é para os três. Quais são os preparos mais comuns que a gente pode fazer em casa? Em casa, o mais comum é a infusão. A infusão pode ser feita com água fria e normalmente com água quente. Essa água quente é o grande problema. Tem água fervente, que é a água que começou das primeiras bolinhas. Então, aquilo ali pode ser a água aquecida no alumínio, mas a planta não deve ter contato com o alumínio. Então você vai rasurar essas plantas, rasgar, colocar num copo de vidro e verter essa água fervente nessa planta que você escolheu. Agora, nunca mais que 5 gramas. 5 gramas é uma colher de sopa rasa. Conforme a folha, tem folha que o rapaz está comentando, tem até que partir a folha. E as pessoas pegam e enchem o copo, põe 5, 6 folhas lá, flor, é par, tem que ser 5, tem que ter 7, não sei o que, não tem nada disso. Então, conforme a folha, é meia folha. Uma folha de capeba, dá para fazer o chá da semana inteira. Eles pegam a folha e põem a folha inteira. Pega uma folha de bardana, põe a folha inteira. Não é nada disso. E quais são as folhas? Aí faz a infusão. Seu Paulino, mais comuns que a gente pode, às vezes, plantar na nossa horta em casa, no nosso quintal? Ó, a capeba é uma planta que está sendo estudada como protetor solar. É uma planta que ela melhora muito a parte digestiva, né? Que ela vai diretamente na H. pylori. Então ela consegue neutralizar um pouco a H. pylori. Então, por exemplo, de refluxo, azia, ela vai eliminar muito. É uma planta que, se plantando ela num lugar assim sombreado, ela se propaga sozinha. Então, e pode ser feito, já está sendo feito, né, com um laboratório aí, protetor solar. Porque no descobrimento, eles consideram essa planta como frigidíssima. As pessoas que vieram lá no descobrimento viram que ela tem um protetor e é a planta que refresca a pele. E ela tem essa parte da parte hepatobiliar, além de ser a parte de infecção urinária. Então ela provoca, principalmente na mulher, ela provoca um fluxo urinário maior e ajuda nessa parte de infecção urinária, é muito comum hoje. Então é uma planta maravilhosa que você pode ser plantada, não precisa ser plantada. Plantou uma mudinha, ela vai plantar sozinha. Outra planta muito interessante, que é uma farmácia inteira, é a bardana. A bardana serve do cabeça, do cabelo até a unha do pé. Tudo que você imaginar pode ser usado da bardana. Agora, na infusão, perde muito. Aí seria interessante fazer a isocolatura ou a tintura. E fazer os cremes ou colocar essa tintura nos cremes que a pessoa usa. Tem um boldo também, né? Até nosso cinegrafista no intervalo estava com uma dúvida aí sobre os tipos de boldo. Deixa a Raquel comentar do boldo aí, né, Raquel? Comenta aí do boldo. A gente comenta do boldo e também, inclusive, um pouco dos métodos extrativos, né? O seu Paulinho estava falando que o principal é a infusão. É a infusão, o principal método extrativo, principalmente quando o órgão vegetal da planta é um órgão, vamos dizer assim, mais maleável, folhas, flores. Agora, quando o órgão vegetal é mais duro, como por exemplo a casca, raízes, o que se faz é a decocção, porque a infusão consiste em você ferver a água, jogar sobre a planta, tapar, deixar esfriar, ou seja, a água 100 graus centígrados, a temperatura vai baixando. O que é decocção? A decocção é cozimento. Então, quando você tem um órgão vegetal mais duro, como por exemplo casca do caule, uma raiz, né? Você coloca em água e leva ao fogo. Então, ferve. Depois da fervura, você desliga, tapa também e deixa a temperatura cair. Agora, é importante salientar que, de acordo com a planta medicinal, a substância ativa ela pode estar em diferentes órgãos. Então, o seu Paulo já chamou a atenção, né? Tem que avaliar, além da época da coleta, o órgão vegetal que você vai coletar. E quais são as substâncias ativas? Porque muitas vezes você utiliza o infuso ou o decocto, que é o vulgarmente, né, conhecido como chá, e a água não é o solvente mais adequado para você fazer a extração.
por exemplo, hoje está se utilizando muito chá de amora para tratamento da menopausa, tratamento de TPM também, mas as substâncias ativas elas não são solúveis em água. E a população usa o chá. E tem que ser então, o quê, por que então? não usar o próprio pó da planta encapsulado? Ou ele mesmo em pó? Sem perder as propriedades. Sem perder as propriedades. Então, você tem que conhecer para usar da melhor forma possível. Da e melhor tem a maneira. maceração também, né? Que é o terceiro tipo aí de... Não, na verdade, a decocção e a infusão é um tipo de maceração, porque a maceração é só o contato do solvente com o seu material a ser extraído, né? E outra questão a se chamar a atenção é o nome popular, porque o nome popular costuma causar muita confusão. Então, você perguntou para mim a questão do boldo. Isso. No Brasil, tem mais de 6 espécies que são chamadas de boldo. E o boldo, com a ação que a gente conhece no fígado, é o boldo do Chile, o Peomus. Então, aqui no Brasil, a gente tem o Pequitanthus grandes, o Pequitanthus barbato, a Vernônia, que o seu Paulino estava comentando no intervalo. Todos são utilizados, né, como boldo, são conhecidos como boldo, mas não desempenham a mesma ação. E o do Chile aqui não tem como ser plantado? Não, o do Chile é do Chile, porque tem plantas que, por exemplo, a calêndula não é uma planta brasileira, por exemplo, né? Mas ela foi aclimatada facilmente no Brasil, porque ela gosta de sol. E o Brasil é um país tropical, ensolarado, né? Então ela se adaptou bem. Agora, tem espécies que exigem condições especiais para produzir determinada substância, né? Então, eu tento aclimatar para o Brasil, mas ela não funciona. Eu consigo até crescer em biomassa, mas quando se avalia a constituição química, ela não tem as propriedades. Um exemplo é o NIM. Não sei se vocês já ouviram falar do NIM, que é uma planta utilizada como inseticida natural, que tem uma substância ativa que chama azadiractina. Então foi uma febre o NIM, aí trouxeram essa planta, a Embrapa tem vários estudos com NIM, trouxeram essa planta para o Brasil, alguns fazendeiros reservaram lotes para fazer plantação do NIM, inclusive aqui em Minas Gerais, e aí quando foi avaliar a composição para registrar, ele não tinha a substância ativa. Então, saber a época da coleta, ter a correta identificação da espécie vegetal, são fundamentais para o sucesso da terapia com plantas, né? Vamos dizer assim, a fitoterapia. Tá certo. Patrícia, só um detalhezinho que ficou perdido, é o problema das plantas que têm aroma, que são voláteis e mais... Aromáticas, né? Aromático e volátil. Então, por exemplo, fez a infusão, tem que tampar e tomar assim, às vezes não precisa nem esperar os 8 minutos. De imediato. Tomar 5 minutos já dá para tomar. Não pode guardar para tomar pode guardar. mais tarde. Agora, e outro detalhe é a decocção. A decocção deve ser feita sempre em vasilha esmaltada, né? Ágata, né? Ou vasilha de vidro. Uma decocção no alumínio, eu, por exemplo, evito de usar. Tem hora que a gente tem que usar, mas geralmente eu evito de usar. Não usar o alumínio em hipótese alguma. Pode... O alumínio é o seguinte, tem uma parte química, eu não sei te falar muito bem não, mas lá na família nossa, lá o alumínio cozido com chá, a parte... Tem isso mesmo, Raquel? Tem minha parte. Então, pior, então o homem não deve nem passar perto. Paulinho, chá de alumínio... Libera o metal. Eu não tomo. Tem a parte afrodisíaca também, né? Grande temor dos homens, né? Dá chá no alumínio, eu não bebo nem sob tortura. Muito bom, bom saber, né, Isabel? Então, nossos colegas já colocaram, então vou trazer novidades, né? Isso. Por exemplo, na nossa casa nós temos um fogão de lenha, nós preservamos a chaleira que é de ferro. Uns falam que não pode, mas nós aprendemos que com isso evitava anemia, né? E também ela nos ensinou a fazer um xarope com o umbigo da bananeira, que não leva em lugar nenhum, deixa no tempo, né? Que aí a ação do sol e do sereno durante 7 dias, esse daí se torna um xarope que cura gripe e até problemas de bronquite. Utiliza todas as ervas, inclusive também as flores, né? Que as pessoas acham que a flor também não cura, mas cura também, que é a flor da lobeira. Tem a perpétua,
né? Tem tantos apelidos interessantes, né? Vocês estavam até comentando, conversando lá embaixo antes do programa começar, como é que chamava a erva? Planta? Vocês estavam conversando? Ele chama de erva baleeira, né? Erva e baleeira. Eu aprendi com Maria Preta. Aí, Maria Preta, cada um chama de um nome, né? E tinha a mesma função, né? E também na nossa religião era utilizada também como banho, né? Para se limpar, né? E tirava a dor do corpo. E qual que é a função dela, da planta? Era para cortar a questão da dor, né? Que ele até sabe manipular para virar o gel. Mas nós aprendemos a tomar e também macerar e colocava no local onde estava doendo para curar a dor. E também tem uma outra receita, né? Que também não vai no fogo, que é, por exemplo, o saião, que é utilizado para curar sinusite, né? Então você esquenta a folha e coloca na testa e pinga também as gotinhas no nariz e no ouvido. Isso tira a inflamação, que eu também já utilizei, e cura a sinusite. E batido no liquidificador é utilizado como suco e cura a gastrite, né? Gente, a gente está agora, né, assistindo aí essa epidemia em tempos de dengue, chikungunya, zika vírus, né? A gente muitas vezes não sabe como afastar o mosquito, como, né, tratar essas doenças. O que a gente pode fazer aí em termos de plantas medicinais para ficar livre do Aedes aegypti? Bom, eu aprendi, né? Nós estávamos até conversando que o nome popular é o cravo de defunto, né, Paulino? Isso. E aí, tomar o chá dele. Ela já colocou que esse chá, ele vai fazer um efeito que é inseticida, mas que a gente primeiro tem que tomar os cuidados que está tão propagado, né? Que é não deixar a água parada. Então a gente não vai banir isso também, né? Uma coisa não substitui a outra, né? Então tomar os cuidados lá da higiene pessoal, né? E cuidar dessa água parada aí. Na nossa casa, nós utilizamos as defumações. Então, o pessoal hoje da saúde pública, né, já vem com essa questão mais tóxica, né, para combater o mosquito. Então, nós utilizamos também 5 gotinhas de própolis, toma de manhã e à noite. Na água? Na água, né, um copinho pequenininho. Aí, funciona mesmo? Eu acho que funciona, que lá em casa ninguém nunca pegou dengue. Então, e tomar também. Caso venha ter a dengue, tomar o suco de cará, ou inhame. Que depura, né, o sangue, depura, né? o sangue, e aí você... Isso nós também utilizamos normalmente. E afasta o mosquito, é isso? Eu acredito que afasta. Tipo, eles chegam perto da nossa pele, e acaba ficando imune, né? Por exemplo, nós tomamos sempre suco, né? Utilizando cará, né? Eu coloco uma fruta, né? Eu acho que fica mais saboroso. Então, eu acho que isso daí dá resultado. Ô, gente, essas receitinhas todas que a gente está conversando aqui, nós vamos disponibilizar depois na nossa página do Facebook, o endereço está aí na tela, para todo mundo poder fazer em casa. E a citronela, Raquel, funciona mesmo? Funciona. Ela tem a mesma ação que a Isabel está falando, da erva de defunto, do próprio própolis, né? Ela é usada muito como um repelente tópico, na verdade. Mas qual que é a ação dentro do nosso organismo que faz repelir o mosquito? Na verdade, você transpira e exala esse odor e que incomoda os insetos. Então ela fala, erva de defunto. Na verdade, você cheira, você vai cheirar ela. Quer dizer, para nós vai ser imperceptível, mas para o inseto não. O sabor é muito forte. E a citronela não é tomada, né? A citronela não é tomada. Então ela é utilizada, frisando, eu falei de uso tópico, é uso externo, na verdade utiliza também difusores. Velhinhas, a Isabel falou as velas, falou como defumador, então você pode fazer para borrifar, inclusive no ambiente, no né? A álcool, alcoolatura, né? Com álcool para borrifar no ambiente para proteger, porque na verdade contra o vírus da dengue mesmo ainda não tem um medicamento próprio, né? O que se faz é repelir, fazer o tratamento das águas. Agora a gente tem algum trabalho, eu trabalhei alguns anos atrás com a Disquitela elongata, que teve uma ação muito potente no vírus da dengue. Então tem alguns trabalhos científicos, não só essa planta, de outros pesquisadores do Brasil, atuando diretamente no vírus,
da dengue mesmo, né? Essas pesquisas, esses estudos precisam avançar ainda, né? Até a gente chegar realmente a uma medicação mais efetiva, né? E, na verdade, a gente tem que fazer o controle do inseto, porque ele está trazendo primeiro a dengue, depois a chikungunya, agora o Zika. Ele transmite também outras doenças na África, doenças diferentes. No Brasil ele também está transmitindo a febre amarela. Então é uma questão de saúde pública mesmo. A Isabel chamou a atenção muito bem. Patrícia? Sim. Então o cravo de defunto, as pessoas falam que cravo de defunto, tem um cravo de defunto ornamental, tem um cravo de defunto que dá uma flor, parecendo a flor da margarida, que está abrindo agora. Mas esse que é para dengue é o Tangete Minos. Se eu não estou enganado, é mais ou menos isso. É o do cravo defunto do mato. Ele dá pé pequenininho, a flor dele é bem minúscula, o cheiro dele é muito forte. E o professor Paniza já tinha feito essa pesquisa há 50 anos atrás. Ele já tinha comentado sobre isso. Inclusive, ele no caso da agricultura, o problema dos nematóides. Então é o Tangete Minos, um negócio assim. Esse pode tomar. Inclusive ele dava depois o nome dele de estrondo. É o estrondo, é o Tangete. Então ele propaga também, né, sozinho, tem que passar, tá inchado de tanto que nasce. E as pessoas não conhecem esse cravo de defunto. Fala cravo de defunto e vão tomar o outro. Agora, outro detalhe que eu fiz da citronela, que passei para as pessoas, e as pessoas, para colocar nos cremes que a pessoa usa normalmente, no protetor solar. Muitos falaram assim: Paulinho, não estou tendo aroma nenhum. Não, você está fazendo o cheiro, não é para você, é para o mosquito. É o que a Raquel falou, a gente não sente, mas o mosquito vai chegar e vai embora. E tem que se tomar cuidado, Paulino, porque a citronela e a erva cidreira é muito parecido. Isso. E não pode ingerir a citronela, ela é tóxica. E a erva cidreira, que são capins, né? Sim. Porém, a citronela é um pouco mais larga, a haste dela, mas elas são parecidas. Para quem não conhece, tem que tomar muito cuidado. Fica fácil porque a citronela, ela tem cheiro desinfetante, né? A citronela tem um cheiro desinfetante. E o capim-limão ou erva cidreira tem um cheiro mais... Um cheiro agradável, né? A identificação mais fácil é o seguinte: as folhas velhas da erva cidreira, elas diluem e acabam. As folhas velhas da citronela, parece que elas foram envenizadas. Elas dão tipo uma bainha e caem dos lados e elas não apodrecem rápido. Fica tipo uma bainha larga, amarelinha, até muito bonito. E pode queimar elas no carvão. Então eu faço a citronela, a tintura, e coloco umas gotinhas no protetor solar ou no creme. Certo. E para aliviar os sintomas da dengue, que é dor no corpo, dor de cabeça, pode tomar alguma coisa sem contraindicação? Uma pessoa amiga que pegou a dengue, minha mãe ensinou ele a tomar e ele sarou, que é esse cravo de defunto. Também o suco de cará. Para tomar. Mesmo depois já de ter contraído a doença. Sim. Ajuda no tratamento. Ajudou e ele curou. Paulino, a gente também estava conversando aqui no intervalo sobre a importância de se preservar o ecossistema na hora de plantar, na hora de colher. Como é que o senhor trabalha isso no seu dia a dia? Eu hoje estou usando muito, são as folhas. Uso flores também, mas uso mais as folhas. Quando eu tenho que pegar algum galho, eu sempre pego os galhos secundários, que também tem a parte de casca, então para evitar. Hoje está muito comum o problema do baba-timão, que está sendo usado muito por as mulheres no lado feminino, né? E estão tirando as cascas ao entorno da planta todinha. Baba-timão? Baba-timão. Para que usa no lado feminino? É porque ela fecha, né? A parte genital. Mas para que é usado? Porque tem muito tanino e a planta é detergente e é tanino. Então ela é uma planta cicatrizante. É guarani e baba-timão, que significa planta que aperta. Era conhecida também como planta da virgindade. Então as índias utilizavam os extratos pós-parto para ajudar no processo de cicatrização e fechamento, né? E as mulheres antigamente utilizavam também para manter a vagina mais apertada. Gente, um grupo de jovens cientistas da UFMG criou um banco de dados onde estão cadastradas
quase 600 plantas medicinais. Qualquer pessoa pode consultar, é só clicar aí no endereço que está na sua tela e vamos conhecer agora mais um pouquinho desse banco de dados. Se você quiser buscar, por exemplo, uma planta carqueja, que é a que a gente tem como exemplo, você pode digitar aqui no campo de busca carqueja. Ao buscar, você vai encontrar, vai ter o retorno da sua planta, quais são os outros nomes populares dessa planta. Você pode acessar, então, e vamos ter acesso a todas as outras informações disponíveis da planta. Aqui nós temos os relatos dos pesquisadores, fotos das essicatas da planta, temos fotos dos relatos, como eles foram, o manuscrito do relato, como ele foi escrito na época, e por último nós temos as fotos da planta, onde ela foi encontrada atualmente, e é uma foto recente da planta. A gente faz agora um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente volta para falar mais um pouco sobre plantas medicinais. Até já!